Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Doutora Pri Convida. Aqui é um bate-papo com convidado para poder falar sobre a saúde da mulher 50 a mais, o como que pode viver com mais energia, com mais autoestima e mais longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica com especialidade em acupuntura e geriatria e hoje a gente tem uma convidada especial que é a doutora Cristiane Ferreira. Ela é médica acupunturista e a gente vai falar hoje como que a gente pode usar a acupuntura no cuidado da mulher 50 a mais. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre o papel da acupuntura dentro do cuidado da mulher 50 a mais. E antes eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né? Então, eu falei um pouquinho, né? Então você é médica, né? Trabalha com acupuntura, mas se tu Isso, quiser se apresentar um pouquinho melhor, como que é a sua trajetória para buscar também a fazer esse tipo de terapêutica no seu consultório? isso. Eu sou médica, né? Eu me formei em 99, eu tenho 25 anos de formada já. E a minha primeira especialização foi em anestesia. Eu fiz anestesia na mesma faculdade que eu me formei aqui no Rio e comecei a trabalhar no mercado, enfim. E eu sentia muita falta na anestesia do contato com o paciente, né? Dessa coisa de você estar em contato com o paciente, de você ter uma troca mesmo. E isso me fazia muita falta, porque eu gostava disso quando eu estava na faculdade. Eu falei assim, gente, mas eu caí aqui na anestesia, e a anestesia é aquele médico meio solitário, né? Ficar lá sozinho no cantinho, e o paciente está dormindo, o cirurgião está operando, e você está lá cuidando de tudo, mas está sozinho. Então eu fui buscar uma segunda especialização, fui buscar o que eu queria fazer, e nessa busca eu me deparei com a acupuntura. Eu nunca tinha ouvido falar de acupuntura na minha vida, né? Diferente de outras pessoas que vão, porque eu fiz um tratamento antes de entrar e tal. Nunca tinha ouvido falar de acupuntura na minha vida. Aí eu falei assim, gente, mas é médico e faz acupuntura, que legal, vou lá conhecer. Aí fui de curiosidade para pós-graduação de acupuntura. Caí lá de paraquedas, não sabia nem do que eles estavam falando. Só que eu cheguei lá, e diferente das outras pessoas que chegaram no curso junto comigo, na minha primeira aula tinham 43 pessoas. Se formaram comigo cerca de 20 pessoas. Né? Então, assim, as pessoas começavam a olhar aquilo, achar aquilo tudo muito diferente. Eu achava aquilo tudo tão revelador. Porque as pessoas achavam tudo diferente. Eu achava, gente, mas é tão revelador isso aqui. E aquilo fazia muito sentido para mim. Então eu comecei a. Eu levei muito a sério, gostei muito do curso. Comecei a trabalhar com acupuntura lá em 2006, mas era um mercado muito inicial ainda, né? As pessoas não conheciam, não tinha muito paciente, ninguém falava muito nessa coisa de. Ninguém sabia se era medicina holística, integrativa, o que era. E eu acabei sendo engolida pelo mercado, saí um pouco dessa área, fiquei só na anestesia, principalmente quando meus filhos nasceram, né? A maternidade é uma coisa que exige bastante da mulher, então eu saí um pouco do mercado da acupuntura, fiquei trabalhando só com anestesia, e aí eles cresceram, veio a pandemia, eu falei assim, não, gente, a pandemia veio para mostrar muita coisa pra gente, né? Para mostrar que a gente não podia ficar parado onde a gente estava. E aí, na pandemia, eu voltei a fazer acupuntura, voltei por conta da minha mãe, que ela teve uma dor no braço e nada melhorava. E eu catei minhas agulhas e falei assim: tá na hora de voltar. E aí voltei, fiz alguns cursos de capacitação, alguns cursos de atualização para poder, né, voltar para aquele mundo tão diferente. E já estou aí, tem 5 anos que eu estou trabalhando já com acupuntura, né, no consultório. E eu gosto muito. E a saúde da mulher é um tema que me toca muito, né? Porque a gente tem saído até agora na mídia várias reportagens, né? O quanto as mulheres não são ouvidas pelos seus médicos. E isso é uma coisa que é muito triste, né? E eu acho que todas nós já passamos por isso, todas nós já passamos por médicos e tivemos as nossas queixas invalidadas. E a menopausa, então, tipo, é quase motivo de piada entre as pessoas e sim. E os sintomas são totalmente invalidados. Ah, isso é da menopausa, não tem jeito. E o fato de a menopausa estar intrinsecamente ligada ao envelhecimento da mulher.
Então, assim, isso aí é uma coisa que foi me chamando a atenção, fui entrando um pouquinho estudando um pouquinho essa seara, né, esse tema dentro da acupuntura. E é um tema que eu fiquei muito, muito feliz de você ter me chamado para falar aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, e especialmente com mulheres nessa fase, que são mulheres que estão muito próximas a mim, né? A maioria das minhas amigas está nessa fase, eu estou nessa fase, então, assim, a gente está. É uma coisa muito próxima para mim. E é isso, sobre mim é isso. Sim, muito bom. Eu acho bem interessante que você falou, né? Depois de tanto tempo de formada, de médica e tal, você foi descobrir a acupuntura e essa dúvida, né? Nossa, quem será que faz acupuntura? Nossa, médico faz, não faz? Como é que funciona? Então, até pensando nisso, explica um pouquinho mais o que é acupuntura. Então, a acupuntura, ela é uma técnica de tratamento, né? As pessoas acham que a acupuntura é tudo. Não, a acupuntura é a técnica de tratamento, é a técnica de inserir agulhas, né? E ela vem da medicina tradicional chinesa, que é uma racionalidade médica completa, né? A medicina tradicional chinesa, o que seria uma racionalidade médica completa? A racionalidade médica é quando você tem ali um escopo de diagnóstico e tratamento dentro de um sistema médico. Então, é uma racionalidade médica que vem aí de 4.000 anos atrás, cerca de 4.000 anos atrás. Os primeiros escritos datam de 500, 600 antes de Cristo, mas se estima que isso já vinha sendo escrito antes, né? Já vinha sendo passado de gerações. Os primeiros instrumentos rudimentares de acupuntura têm mais ou menos essa datação aí, de 4.000 anos. Então, é uma coisa que vem de muito tempo, que vem sendo desenvolvida há muito tempo, né? E hoje em dia... E aí as pessoas pensam assim, mas isso então parou no tempo. Não, não parou no tempo, gente. As coisas continuam sendo estudadas, né? Por muitas pessoas. E os mecanismos da acupuntura hoje, eles vêm sendo validados cada vez mais por estudos cada vez mais modernos. É uma técnica tão antiga e cada vez mais ela vem sendo validada por estudos bioquímicos, por estudos eletrofisiológicos super modernos. Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas acham assim, a acupuntura é meio místico, eles falam da energia, né? Hoje mesmo a paciente me perguntou, mas vem cá, essa energia que você está falando é uma energia, assim, meio mística? Eu falei, não, essa energia é a energia que faz o seu corpo funcionar. A energia física mesmo, aquela que está fazendo seu corpo funcionar, seu coração bater, seu cérebro funcionar, suas células funcionarem interligadas, é dela que eu estou falando. A mística é outra coisa, mas sim, ela existe? Existe. Mas a gente não vai abordar ela aqui agora. A gente agora está manipulando a física mesmo. Então, é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Porque como a linguagem da acupuntura, ela vem de muito tempo, então ela traz muito essa... E a acupuntura, diferente da medicina ocidental, ela não perdeu essa linguagem meio mística, né? Então, a gente acaba... As pessoas que olham daqui, de fora, leigas, elas pensam que realmente é uma coisa mística. Não, não é. É uma coisa real. É uma técnica de tratamento. Ela tem estudos eletrofisiológicos, ela tem estudos neurobioquímicos. Não, e quando a gente pensa, né, acho que essa questão de acupuntura, nossa, será que funciona? Será que é verdade? Será que é místico? Eu também recebo bastante isso, né? Eu também faço acupuntura e eu vejo que é muito mais sobre, assim, a gente contextualizar, né? Como você disse, a acupuntura, ela vem da medicina tradicional chinesa, que é uma medicina milenar, assim como a nossa medicina ocidental, muito vinda aí de Hipócrates e tudo mais, também tem uma história, só que a gente foi falando, né, vendo o que é saúde, doença, de uma forma diferente, mas que é integrada. Na verdade, uma coisa não exclui a outra e ela é integrada. E tem muitas pessoas que às vezes ficam assim, mas eu tenho medo de agulha, né? E você falou sobre como avançou a acupuntura, porque a acupuntura, quando começou lá, há 5.000 anos atrás, né, era feita com osso, né, com pedra, sei lá, com outras coisas. Então, fala um pouquinho como é que é esse avanço da acupuntura hoje, como é que é
hoje, né, essas técnicas cientificamente comprovadas, né, que são feitas na acupuntura hoje? Então, a gente ainda usa as agulhas, né? Só que hoje as agulhas elas são muito finas, elas são descartáveis, estéreis. A gente não trabalha mais com instrumentos de pedra, a gente não trabalha mais com aquelas agulhas enormes. São agulhas muito finas, descartáveis. A puntura é praticamente imperceptível, né? Mas varia muito, porque assim, depende muito do estado da pessoa. Tem pessoas que estão num estado emocional mais intenso e a gente sabe que a percepção da dor ela tem essa influência importante do estado emocional. Não é que a dor é psicológica, gente, de maneira nenhuma, mas porque o estado emocional ele influencia na percepção da dor. Então, quanto mais tranquilo, mais sossegado você tiver, quanto mais a gente cria um ambiente tranquilo para o procedimento, menos o paciente vai sentir essa agulha, né? Então, é muito tranquilo, é muito sutil. Eu tenho pacientes que têm medo de agulha. Eu faço acupuntura na minha mãe, né? Que é uma senhora de 77 anos. E ela sempre teve muito medo de agulha. Muito mesmo, assim. E quando eu comecei a fazer acupuntura, ela, não, eu vou deixar você fazer em mim. E ela gosta tanto que hoje em dia ela fala assim, eu não fico mais sem as minhas agulhinhas. Então, todo sábado de manhã eu tenho feito acupuntura nela. Né? Agora eu tô fazendo no meu pai também, que está com a síndrome do túnel do carpo e não quer operar. Então, assim, é uma questão da pessoa conhecer realmente, né? É uma questão de se dar a oportunidade de conhecer. E a gente tem também outras técnicas sem agulha, gente. Dá para fazer com laser, dá para fazer só com eletro. Mas o efeito, eu particularmente, eu prefiro com agulha. O efeito é bem mais perceptível. Sim, sim. E você falou um pouquinho, né? A gente está falando sobre a acupuntura na mulher 50 a mais, a mulher passando pela transição menopausal e também na menopausa, pós-menopausa. E você falou como a acupuntura ela é uma técnica da medicina tradicional chinesa que a gente usa também na nossa medicina ocidental, então é uma técnica que é validada, né? Uma especialidade médica, inclusive. E qual que é a visão da medicina tradicional chinesa sobre esse ponto de vista deste momento da mulher, né? Como é que é visto esse período, essa fase da mulher tendo esse olhar, né? É interessante que os livros tradicionais, né, o Neding, ele fala que os ciclos da mulher estão divididos em 7 anos. A partir dos 35, a mulher começa a perder a vitalidade, né? Aos 42, ele começa a descrever no próprio Neidinho os sintomas do climatério. E aos 49, ele fala que é a mulher que encerra a fertilidade da mulher. Então, isso diz muito com o que a gente observa, né? Aqui no Brasil, a idade da menopausa média é em torno de 53 anos, né? Então, isso condiz muito em outros países. Fica aí entre 49 e 55 anos. Isso condiz muito com justamente essa fase a gente entrando nesse 8º ciclo, a gente encerrando esse 7º ciclo de vida e a gente vai começar aí um novo ciclo. A medicina chinesa ela fala que isso é uma nova fase na vida da mulher e não propriamente uma doença, ou ela não trata o envelhecimento como uma doença, fala que é uma nova fase, que a mulher passa a ter outras oportunidades, mas que ela precisa, a partir dessa fase, preservar a sua essência, a sua energia, né? E aí o que a gente vê aqui no Ocidente é que a gente está entrando na menopausa hoje, né? A gente está entrando nesse 8º ciclo aí, que seria a partir dos 49 anos, com um monte de coisa para fazer, né? A maioria de nós ainda tem filhos adolescentes ou filhos que dependem da gente, né? Quem não tem filhos tem alguém que dependa de si. E aí você começa a ter os seus pais que já estão idosos e dependentes. Então você
geralmente ela está no auge da sua carreira, muitas estão em transição de carreira para uma nova carreira, porque descobriram um novo propósito. Isso é muito comum na mulher nessa fase, né? Descobrir um novo propósito, querer buscar uma coisa nova. Isso até é explicado por conta disso. Quando a gente observa dessa coisa, você não consegue mais gestar uma nova vida, mas você pode gestar muitos projetos, né? Você se liberta para gestar projetos, né? Então, muitas mulheres nessa fase que não têm, que começam a buscar esses novos projetos, esses novos rumos na vida, ou elas estão ali no auge da sua carreira, no topo, com muitas responsabilidades. Então, a gente chega nessa fase onde a gente deveria estar economizando a nossa energia com uma demanda de energia muito grande. E é interessante porque as mulheres orientais, elas têm muito menos sintomas nessa fase. Isso é descrito nos livros ocidentais, inclusive, né? As japonesas e chinesas, elas têm muito menos sintomas. Talvez seja por isso, porque elas observem esse ciclo e tenham essa postura de se preservar mais nessa fase. E a gente não. A gente está aqui buscando muitas coisas, né? Como eu estou buscando muitas coisas ainda faço cursos, ainda tenho 1 milhão com filhos adolescentes. Então, é uma demanda de energia muito grande, numa fase que a nossa energia precisaria estar sendo um pouco mais recuperada, né? Então, assim, a acupuntura, ela tem muito essa visão de que vamos tentar... Então, eu trago muito isso quando eu atendo mulheres, que vamos tentar recuperar essa energia. Então, assim, óbvio que você não vai parar a sua vida, não é isso. Mas vamos inserir atitudes e ações para economizar essa energia, né? Para tentar recuperar melhor essa energia. Vamos ter uma alimentação melhor, uma nutrição melhor. Vamos fazer pausas ao longo do dia. Eu sempre peço para as pessoas, para os meus pacientes, inserirem pausas ao longo do dia para respirar, para se conectarem, né? Para renovar essas energias. Então, é muito essa visão, né? Eu não quero trazer aqui muitas coisas técnicas, né? Deficiência de Jin, deficiência de Yin, deficiência de sangue. Senão as pessoas vão acabar ficando preocupadas. Aí não é a intenção da gente. A intenção mesmo é dizer, a gente precisa economizar essa nossa energia, mas sem nos afastar do que a gente está vivendo, sem nos afastar da nossa vida, né? Sim, sim. E eu acho que o que você falou é essencial, porque no final, para a mulher que está nesses 50 a mais, que está aí nessa fase de transição menopausal, que está na menopausa, pós-menopausa, uma coisa essencial é o que você disse de conseguir gerir a sua própria energia. E energia, da onde que vem a nossa energia? Vem da gente conseguir dormir bem, da gente conseguir comer bem, da gente conseguir ter bons relacionamentos, da gente conseguir nutrir nosso propósito, enfim. Então vem de várias formas. Uhum. Só que como que é difícil, porque exatamente nesse momento, como você disse, que ela tá precisando, né, e querendo tudo isso, preservar essa energia, é exatamente quando, por conta biológica mesmo, né, no envelhecimento normal, então não é uma doença em si, por exemplo, a menopausa é uma fase da vida, faz parte do envelhecimento, e que daí é exatamente aí que começa a ter alguns sintomas, justamente, por exemplo, com insônia, justamente com, né, os calores, justamente com ganho de peso. Então, tem várias coisas que acabam acontecendo. E qual que é o papel da acupuntura para aliviar esses sintomas ou para fazer essa regulação dessa energia que ela está precisando equilibrar nessa fase? Como que é usada a acupuntura dentro desse contexto? A gente vai observar essa mulher, né? Eu faço uma anamnese bem detalhada dessa mulher para que eu consiga identificar o que ela está precisando nesse momento, qual é a demanda dela nesse momento, né? O que incomoda mais a ela. Então, muitas trazem a queixa do fogacho. A queixa do fogacho é uma queixa muito importante e é uma queixa que é muito associada com a menopausa, porque as outras queixas, elas não são tão associadas, elas são parte da síndrome climatérica, mas elas não estão tão associadas com
com esse quadro, né? Ninguém chega assim, eu tô com insônia, eu acho que isso pode ser do climatério. Não, eu tô com calor e isso é do climatério. A insônia, a névoa mental, alguém vai ter que dizer para ela, olha, isso é um sintoma do climatério. Mas elas trazem muito isso, né? Então a gente vai ver qual é a demanda dessa paciente e gerir esses sintomas de acordo com... A partir do sintoma, a gente identifica a síndrome, identifica qual é o quadro energético dessa paciente, e aí a gente vai mobilizar a energia dela através de agulhas, e eu sempre faço recomendações dietéticas também. Você prescreve dieta? Não, quem prescreve dieta é um nutricionista. Quando precisa de uma intervenção mais importante, eu encaminho essa paciente para um nutricionista para que isso seja feito. Quando é uma coisa só, o que eu faço? Eu recomendo alguns tipos de alimentos. Então, eu recomendo, olha, se essa mulher ela tem insônia, ela precisa de uma alimentação mais leve à noite. Então, vamos comer. Precisa que a digestão seja facilitada com alimentos mais cozidos. Então, vamos tentar aí fazer uns legumes cozidos. Evita comer aquela salada de alface, né, à noite. Embora o alface seja calmante, né, enquanto planta, ele é uma planta calmante, mas a salada de alface é uma salada de difícil digestão à noite, né? Você vai ter aquela questão de toda aquela fibra ali para ser digerida, que vai dar trabalho para o organismo e vai prejudicar esse sono à noite dessa mulher. Então, se ela tem uma queixa mais de insônia, então a gente vai tratar mais com a acupuntura mesmo. As agulhas vão ser muito importantes, né? O fogacho, a gente vai entrar aí também com alguns pontos. E cada sintoma, cada síndrome vai ter um conjuntinho de pontos que a gente vai montar dentro dessa mulher, dentro do tratamento dessa mulher, para oferecer a ela o alívio desses sintomas. É lógico que, assim, embora a acupuntura haja, sim, no eixo hormonal, no eixo hipotálamo-adrenal, a gente não consegue recuperar a capacidade desse ovário de produzir estrogênio e progesterona. Né? O que ela vai fazer? Ela vai regular os outros hormônios que antes eram regulados pelo estrogênio e pela progesterona. A gente vai conseguir aí diminuir um pouco esse cortisol, melhorar a relação entre a noradrenalina, a adrenalina, a serotonina, o GABA, para que essa mulher ela tenha uma diminuição desses sintomas. Então, a nível hormonal, eu não consigo trazer de volta esse estrogênio, essa progesterona, mas eu consigo agir nos outros hormônios para que eles se reequilibrem e ela entre novamente no equilíbrio. Lógico que isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Você não vai lá numa sessão de acupuntura e no dia seguinte você está linda, maravilhosa, ótima, sem sintomas da menopausa. Isso é um tratamento. A gente vai tratar essa mulher, às vezes ali 4, 5 meses, e ela vai ter aquele resultado. Aos poucos ela vai se reequilibrando, né? E aí quando você fala, né, talvez algumas pessoas podem ficar com dúvida, mas nossa, ela vai colocar agulha e daí vai regular o hormônio, será que tem injeção de alguma coisa, né? Como é que funciona isso? Já me perguntaram várias vezes, o que você botou na agulha? Eu falei, eu não botei nada. Você viu, eu tirei. E eu sempre mostro para os meus pacientes abrindo a agulha. Eu falei, não, você ali. É por regulação do seu próprio organismo. A gente estimula com as agulhas a autorregulação do organismo. Os pontos de acupuntura são pontos sensíveis, são pontos que têm relação com o nosso sistema nervoso central, que é, no fim das contas, quem regula a nossa secreção hormonal, né? Tudo passa pelo nosso sistema nervoso. Então, a gente vai agir ali, naqueles pontinhos, para que o nosso corpo ele se autorregule. Não tem medicação, não tem... E é justamente por isso que a gente precisa que essa mulher ela se comprometa com um estilo de vida saudável. Porque eu preciso que ela tenha nutrientes, eu preciso que ela tenha uma boa energia, justamente que vem da alimentação, que vem da respiração, que vem de uma boa noite de sono, para que a gente possa
fazer essa regulação através da acupuntura. Eu acho que você falou uma coisa importante, que não é que vai a acupuntura, ela vai colocar a energia lá, né? Você coloca a agulha como ligar na tomada e vai ficar com a energia. Não. Você precisa da energia através de uma boa alimentação, através de um sono adequado, através, né, da gente manter um estilo de vida saudável. E a partir dessa fonte de energia, a acupuntura ela estimula a autorregulação do próprio corpo. Então, quer dizer, ela estimula para que o próprio corpo consiga dar uma acordada e falar assim, vamos usar essa energia aí do jeito que seja adequado, que precisa agora, né? Exatamente, mas a gente precisa sempre dessa troca com a paciente, né? E muitas vezes as pessoas, elas esperam um milagre. Não tem milagre, gente, em lugar nenhum. Eu às vezes brinco com meus pacientes e falo, gente, olha só, vocês vêm aqui esperando milagre eu não sei fazer. Não aprendi, não me ensinaram. Esse é outro departamento de outro nível que não é o meu, né? Sim. E aí, pensando, né, você comentou um pouco sobre algumas questões. O que faria, por exemplo, uma mulher buscar um tratamento de acupuntura? Nossa, eu estou sentindo isso. Eu acho que a acupuntura pode melhorar. Quais são os sintomas ou condições, ou quais são alguns sinais que pode levar a mulher a pensar que seja uma possibilidade ter a acupuntura como um tratamento contextualizado dentro do tratamento como um todo, né? Então faz parte, um dos elementos aí do tratamento. Então, como que seria essa busca? O que as mulheres elas poderiam identificar para pensar em buscar? São as mulheres que ou têm alguma condição que impeça elas de fazer a reposição hormonal realmente, né? Eu não posso fazer, a minha médica contraindicou, meu médico contraindicou, mas eu tô ali numa situação que eu tenho muitos fogachos, que mesmo com as outras medicações não hormonais disponíveis, eu ainda não estou me sentindo confortável, ou eu não quero tomar tantas medicações, eu quero buscar uma coisa mais natural. Tem o desejo da mulher também, né? Ela não quer fazer a reposição hormonal, mesmo que ela não tenha alguma contraindicação. Então, essa mulher que tem sintomas, ela vem geralmente com fogachos, com insônia. A insônia é uma coisa que traz muito as mulheres para a acupuntura, né? Porque é uma coisa de muito difícil tratamento. E muitas vezes ela já vem com um sono que já não era bom antes desse quadro. E dentro de tudo isso, só piora. Parece que só piora. E aí, as alternativas para além da reposição hormonal, elas são muito ruins, né? Elas têm efeitos colaterais, muitas mulheres se sentem, acordam com uma sensação ruim no dia seguinte, né? Como se fosse uma ressaca, tem dificuldade para acordar. Então, você tem uma gama muito limitada de medicações para tratar a insônia. E a medicação ela nem é a principal tratamento da insônia, né? O tratamento que seria o padrão ouro da insônia, a maioria das pessoas não conhece, que é a terapia cognitivo-comportamental. Os meus pacientes encaminham todos para terapia cognitivo-comportamental também, porque eu acho que é fundamental a gente ter esse apoio. Assim, a insônia é uma coisa que traz muito, o fogacho é uma coisa que traz muito, elas vêm muito pela questão do ganho de peso, pela questão das alterações metabólicas também, né? Então, ela vem aí com um tratamento, geralmente, desse ganho de peso, um tratamento da síndrome metabólica, mas ela tá ali desconfortável, e aí ela às vezes busca acupuntura. Outra coisa que traz muito as mulheres para a acupuntura e que pode ser um sintoma ligado à menopausa, e que mesmo que não esteja ligado à menopausa, é uma coisa muito frequente nas mulheres acima de 50 anos, são as dores, né? Dor no joelho, dor na coluna. A gente começa a ter dores articulares. Então, isso traz muito para a acupuntura, porque isso na imaginação comum, no pensamento comum,
A acupuntura serve para tratar dor. Então, se eu tenho uma dor que eu não estou conseguindo resolver, eu vou para acupuntura. Geralmente é o paciente que não está conseguindo resolver, né? Hoje eu recebi uma paciente que ela falou assim, eu falei assim, por que você resolveu procurar acupuntura agora? A resposta dela foi, é um ato desesperado. Eu falei, então tá. Né? Então, assim, é aquela coisa que assim, já tentei quase tudo, não tenho mais nenhuma opção, não estou vendo uma opção, eu vou procurar aí uma via alternativa, digamos assim, né? Uma via diferente. E aí elas chegam na acupuntura. Eu recebo também mulheres em tratamento de câncer de mama, né? Para fazer o apoio desse tratamento. E aí, com alguns sintomas são muito difíceis de manejar com a medicina ocidental, principalmente as parestesias e as dores que acompanham esse tratamento, eles são bem complicados de manejo. Então, essas pacientes, muitas vezes, elas chegam até mim de alguma forma. E aí, sim, elas têm demandas também das queixas do climatério, porque vem associado com o tratamento, né? Muitas vezes elas precisam fazer esse bloqueio hormonal. E aí vem, muitas vezes, porque eu estou com parestesia no pé, mas a questão do ressecamento vaginal, ela aparece ali na conversa. Então, tudo isso traz essas mulheres para o consultório de acupuntura. Sim. Eu acho que você trouxe alguns sintomas que são que chamam multifatoriais, né? São vários fatores que estão associados a isso e que é importante a gente pensar na acupuntura como uma forma de agregar dentro do tratamento. Eu acho que chama muita atenção, né, que você disse que as pessoas vêm muito, por exemplo, com dor, né, e às vezes é alguma coisa que, nossa, vai deixar isso lá para a última coisa. Então, assim, para a gente lembrar, né, para a gente não deixar isso por último, e agregar isso dentro do tratamento desse começo, justamente porque a acupuntura ela trata não só o sintoma, mas ela trata também a causa, quando a gente pensa nessa regulação, né, do próprio corpo, e que acaba potencializando. É claro, como você disse, não existe milagre, então a gente precisa sempre entender cada caso, só que é uma forma da gente conseguir potencializar esse cuidado, né? E você falou muito sobre os fogachos, né? Sobre a insônia, principalmente, as dores articulares. E tem outra coisa, assim, que a gente começa a ver isso muito mais, principalmente ao longo, né, do envelhecimento, mas também essa questão de alterações de infecção urinária, de ansiedade também. Então, assim, a gente às vezes não tem ideia que a acupuntura, ela é diferente, por exemplo, de uma medicação, como, por exemplo, você vai tomar uma dipirona, você vai tomar um remédio, que ela é um remédio para um sintoma, né? É um remédio para uma doença. Não, a acupuntura, na verdade, era para pessoa, né? Para que a pessoa possa, né, ter essa regulação e conseguir fazer esse tratamento mais integrado. Então, quando a gente pensa na acupuntura, tem, claro, algumas coisas aí já são mais técnicas, né? De o que pode melhorar para alguma síndrome ou outra. Mas, na verdade, não tem um protocolo único, né? Não dá para falar assim, qual é o ponto que melhora, por exemplo, a dor? Né? Qual é o ponto que melhora o fogacho? Assim, tem alguns que são os mais usados, né? Mas conta um pouquinho sobre isso, assim, né? Na hora de você fazer o tratamento. Vem a mulher cheia de sintoma. Não, tá lá, tá com fogacho, tá com insônia, tá com ansiedade, tá com dor. E aí, né? Como é que é? E aí nós vamos ver quem é essa mulher, de onde é que vem tudo isso, né? E muitas vezes a gente começa a procurar, e essa síndrome, ela envolve muitas coisas, né? Ela envolve muitos órgãos, ela já vem... E você começa a perguntar, você vê que isso já vem
de um desequilíbrio de muito antes dessa mulher chegar até você. Então, primeira coisa, eu vou investigar quem é essa mulher, da onde que veio esses sintomas, de quando que ela sente isso. E aí, para cada pessoa tem um protocolo específico. Não tem um protocolo. É os pontos para você. E nem você, os meus pacientes nem sempre têm o mesmo protocolo todas as sessões. Porque você vai vir na semana que vem uma coisa um pouquinho diferente. Já melhorei você alguma coisa, eu preciso mexer em outro lugar. Então, os pontos vão mudando a cada sessão, né? Então, é por isso que é importante essa reavaliação constante. Assim, eu tenho pontos de reavaliação durante o tratamento, mas a cada consulta tem ali uma conversa, uma escuta e uma reavaliação desse processo. Porque não são os mesmos pontos. Às vezes a gente fica, né, na internet, o povo adora. Ai, qual é o pontinho para emagrecer? Aí você fala 1, 2 pontinhos que pode ser para emagrecer, e a pessoa fica toda feliz lá apertando, mas às vezes aquele ponto nem é para ela. Porque assim, no geral, qual é o pontinho para dor de cabeça? Aperta aqui, né? Esse aqui é um pontinho popularíssimo para dor de cabeça, né? Tudo que você vai procurar, vai achar esse aqui. Aperta aqui entre os dedos e fica massageando. É um ponto analgésico para a cabeça. Vai funcionar para a maioria das pessoas. Mas se você for fazer um tratamento, eu não vou botar agulha só nesse ponto. Eu vou ver que dor de cabeça é essa? Por que você está com essa dor de cabeça? E tem uma série de síndromes que vão levar a essa dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça por deficiência de sangue, são tantas síndromes que podem levar a isso. Eu penso que pelo menos em 5, mas se a gente for ficar falando, as pessoas vão falar, mas o que será que eu tenho, gente? Eu vou morrer. Não, ninguém vai morrer por causa disso agora, não. Né? Algumas dores de cabeça são preocupantes, mas a maioria é só um resfriado comum. Então, a gente tem que diferenciar essa mulher, diferenciar esse sintoma, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que assim, os protocolos são os mesmos para todas as pessoas. Não. Você precisa conhecer aquele paciente, você precisa saber. Então, essa coisa de, eu vou tirar sua dor com esse ponto aqui, isso é muito... funciona em algumas situações, principalmente dores agudas, mas não vai funcionar a longo prazo. Eu vou precisar criar um tratamento para aquele paciente, né? Eu consigo... Uma pessoa que está completamente com uma dor intensa, aguda, melhorar um pouco aquela pessoa e ela acha que eu fui... Nossa, melhorei muito. Sim, você saiu de uma dor intensa que você não conseguia fazer nada para uma dor muito menor. Você está conseguindo lidar com ela. Sim. Mas aquilo ali é um tratamento paliativo que vai precisar de um suporte mais a longo prazo, né? E daí, quando você falou, né, achei interessante que em cada você faz uma avaliação inicial, que você entende individualidade, o que está acontecendo, depois em cada sessão existe uma breve reavaliação para conseguir saber como está naquele momento, porque diferente, por exemplo, de uma medicação que ela é sempre igual, na acupuntura não é sempre igual a abordagem, os pontos, o protocolo que vai ser usado vai ser adaptado de acordo com o que a mulher estiver naquele momento. E aí, você chegou a comentar também que às vezes pode ser necessário aí um tratamento de alguns meses. Então, como é que funciona isso? A gente faz um tratamento, vai fazer as sessões uma vez por semana, dá para fazer uma vez por mês? Por quanto tempo? Depois que para, dá para não voltar ou tem que voltar? Como é que funciona isso? Então, vai depender muito, novamente, do quadro de cada um. Eu sempre coloco para os pacientes, eu sou muito clara, assim, no seu caso, provavelmente a gente vai precisar de 8 sessões, de 6 sessões, de 12 sessões. Em geral, eu sugiro um protocolo de 12 sessões, né? Que aí é um protocolo que vai levar uns 3, 4 meses e que a gente consegue abranger a maioria dos sintomas e ter uma boa melhora. No caso de sintomas da menopausa, em geral, esse tratamento ele é mais longo.
Ele é um tratamento aí que vai precisar de mais meses para essa mulher ela ficar melhor, e muitas vezes ela vai precisar de suporte aí, às vezes por um ano, né? Então ela vai precisar de mais sessões. Num primeiro momento, o tratamento ele é no mínimo uma vez por semana, né? Para que a gente possa intervir nessa paciente e ter a melhora e ver a melhora acontecer. Depois desse momento inicial, normalmente 2 meses, a gente já consegue espaçar essas sessões para essa mulher a cada 15 dias, e muitas delas vão conseguir aí manter, depois de um tempo, depois de estabilizado o quadro inicial, manter aí uma vez por semana, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, né? Nesse processo. Então, cada caso é um caso, cada caso precisa ser estudado para dizer quanto tempo vai precisar. Síndromes dolorosas, agudas, de um modo geral, 6 semanas os pacientes estão muito melhor. O que a gente costuma ver é que assim, o paciente vem com uma dor intensa e em 6 semanas essa dor ela é muito menor. Quando ela não resolveu, ela é muito menor. Esse paciente já teve uma melhora importante na qualidade de vida, e a gente aí consegue manejar outras situações que estavam por baixo dessa dor, que a gente vai oferecer para esse paciente uma melhora aí do quadro geral, para que ele não volte a sentir aquela dor que ele tinha antes. Porque essa dor, ela não, normalmente ela tem um quadro inicial, ela tem um motivo, né? E aí pode ser uma fraqueza muscular, pode ser uma má postura. Então, assim, a gente vai dar esse suporte para que ele possa fortalecer essa musculatura e buscar aí uma melhora a longo prazo, né? Mas varia muito de acordo com a patologia do paciente, com o quadro do paciente. Não dá para a gente também falar assim, 10 sessões resolvem o problema de todo mundo. Não, não resolve o problema de todo mundo. A gente tem que tomar cuidado, né? Que às vezes a gente vê, por exemplo, que é feito em convênio, que paga de 10 em 10, assim, só que não, às vezes não é isso que é o tratamento necessário, né? Então, é só pra gente contextualizar que a conduta, né, médica vai ser personalizada, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E tem algumas perguntas aqui que me mandaram, que foi qual parte do corpo que faz acupuntura? No corpo todo. A gente tem ponto de acupuntura no corpo inteiro, né? Então, assim, eu sempre digo para os meus pacientes, os pontos principais, os pontos que são mais... que a gente tem uma troca de energia mais intensa, são os pontos das extremidades, os pontos que ficam na cabeça e os pontos que ficam nas costas e na barriga, né? Então, assim, pé, mão, sempre vai ter pontinho no pé e na mão. Gente, não tem jeito. Tem paciente que assim, mas eu odeio ponto no pé. Gente, não tem jeito. Pé vai ter que ter pontinho, mão vai ter que ter pontinho. Os outros a gente até negocia, mas pé e mão não tem jeito, são os pontos que tem uma troca de energia mais a energia ali ela é mais superficial, ela é mais dinâmica. Era essa palavra que eu queria achar que eu tinha perdido. É um ponto mais dinâmico, é um ponto onde a gente tem uma ação mais expressiva. Então, assim, mas temos pontos no corpo inteiro. Tem alguns pontos que a gente às vezes não usa tanto, porque eles ficam mais próximos. Por exemplo, aqui no pescoço a gente tem ponto? Tem. Mas aqui na frente, no pescoço, a gente tem estruturas muito importantes. Então, às vezes, a gente evita alguns desses pontos, se puder, e usa outros pontos, né, para evitar essas estruturas. Tem pontos na região do períneo. Eu confesso que também tem pontos que eu acabo não usando, por exemplo. Tem ponto até no olho, né? Mas aí eu evito ficar usando pontos, né? Tem ponto aqui no cantinho do olho, né? Tem ponto aqui muito pertinho. Tem ponto no períneo, que
que é mais desconfortável para fazer, né? Você vai precisar de aí uma mesa, né? Fica mais complicado. Então, o paciente vai ficar mais exposto. Então, a gente acaba evitando alguns pontos, mas a gente tem ponto realmente no corpo inteiro. Aí eu tô Que vendo pode outras ser usado. perguntas. Hã? Então, a gente tem ponto no corpo inteiro que pode sim ser usado no tratamento. São pontos que a Sim, gente poderia usar, né? sim, sim. Até às vezes de uma maneira diferente. Às vezes nem sempre vai ser com a agulha, né? Tem pontos que às vezes vai ser com uma massagem, vai ser com Sim, um aquecimento, né? Que pode ser com sim. uma compressa mesmo, né? Não necessariamente precisa, por exemplo, de uma motion, um laser. Às vezes você estimular de outra forma. É, E aí tem pergunta também de o que significa quando o ponto de acupuntura sangra. Bom, ele pode ter um ponto que está realmente em excesso, né? Que você tem ali um excesso de calor ou um excesso naquele ponto e ele sangra espontaneamente. Mas na maioria das vezes são vasinhos superficiais da pele que estão ali sobrepostos ao ponto de acupuntura. E não tem nada demais ter aquele sangramentozinho, a gente vai enxugar. Às vezes vai ficar uma manchinha roxa, vai ficar uma hematominha e não tem problema nenhum. Faz parte do tratamento. A gente tem vasinhos na pele em todo que é lugar. E muitas vezes a gente puntura um vasinho que ele está ali, passando ali por cima do pontinho e acaba ficando pelo caminho. Então, na maioria das vezes, o sangramento do ponto não tem expressão nenhuma. Agora, tem aqueles pacientes que vêm muito inflamados, com aquela, né, que a gente percebe que é um paciente mais quente, e todos os pontos que você puntura sangram. Não são vasinhos da pele. É um paciente realmente que tem uma síndrome de excesso e está eliminando aquilo através do ponto de acupuntura. Sim. Eu acho que boa parte das coisas a gente acabou falando daqui, né? Perguntaram o que libera no corpo. Eu acho que a gente já conversou, né? Que a acupuntura em si ela não libera, mas ela estimula para que o corpo possa fazer essa Sim. regulação. E eu acho que é interessante a gente trazer, porque justamente porque a acupuntura estimula a autorregulação do corpo, às vezes aquele ponto pode aumentar a pressão, diminuir a pressão, então não tem aquele efeito de, né, que nem remédio assim, esse remédio aumenta a pressão, esse remédio diminui. Às vezes a acupuntura ela pode fazer os dois, dependendo do que o seu corpo precisa. Então eu acho que isso é interessante, né? Aí também falaram de quanto tempo dura, eu acho que a gente já conversou um pouquinho disso, né? Uhum. E aí, acho que a gente já conversou bastante coisa aqui, eu acho que já trouxe, né, que a parte do corpo também é uma questão, a questão da orelha, né, que é também, Ah, sim. A orelha é um microsistema, né? A nossa orelha tem a representação de praticamente todo o nosso corpo na orelha, né? Então a gente vai lá, pode usar só pontinhos na orelha, tanto com agulha, mais comumente com moxa, mais comumente ali com sementes ou bolinhas de cristal, enfim, para estimular esses pontinhos. Eu gosto de colocar os pontinhos da aurícula para o paciente ir para casa e ficar estimulando, né, por mais tempo, para que a gente ali tenha uma continuidade desse tratamento no intervalo das sessões. Outra coisa que a gente pode também fazer para mandar para casa, existem pecinhas, ímãs metálicos, né, que você pode mandar o paciente para casa com pontos sistêmicos. Existem umas plaquinhas de algodão também que tem essa função de estimular, né? Elas são preparadas com uma substância, enfim, e elas vão ficar ali na pele estimulando o ponto de acupuntura. Então, assim, tem várias coisas. Mais tradicionalmente, a gente poderia usar uma pasta à base de artemisia, né? Isso aí já é uma coisa mais tradicional para estimular aquele ponto. Então, assim, tem outros estímulos que podem ser feitos até para o paciente fazer em casa, né? Até para você orientar esse paciente a usar em casa. Esses estímulos com ímãs e com pastilhas, eu já até dei para o paciente, orientei como ele ia fazer em viagens, por exemplo, para não interromper o tratamento. Olha, você leva as pastilhas,
Aí eu dou um mapinha para o paciente, você vai botar nesses lugares aqui com a descrição bem detalhada de onde é que ele vai colocar, pede para o marido ajudar, pede para a esposa ajudar, vamos lá. Porque às vezes você precisa dessa continuidade do tratamento e você não vai estar ali presente, né? Não vai ter como você estar presente. Então a gente tem sim como ter esse estímulo, pelo menos para manter esse tratamento aí num curto prazo, num médio prazo, no caso de uma viagem, de um evento assim que foge ao nosso controle. Sim, sim, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui no final e acho que a gente conversou sobre bastante coisa, né? Sobre como a acupuntura é uma técnica de tratamento que pode ser feita agregando com os outros tipos de tratamento, tanto convencional com remédio, terapia hormonal, também pensando em alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse. A gente agrega tudo isso, faz parte, né, inclusive, do tratamento da regulação, né, da energia no meio dessa fase da mulher. E eu queria que você trouxesse assim, o que você diria, né, para uma mulher que está passando por essa fase de transição, da menopausal, que está com essas situações que às vezes tem sintomas físicos, né, falta de sono, tem dor, tá a parte social também, né, tá os filhos adolescentes, às vezes saindo de casa, às vezes tem uma transição no trabalho, enfim. Então, para essas mulheres, que mensagem que você gostaria de deixar assim, para elas? Que não, vocês não precisam sofrer sozinhas. Busquem ajuda, né? É muito importante buscar profissionais que estejam alinhados com você. Não permitam que profissionais invalidem as suas queixas, né? Elas são reais e vocês merecem tratamento. Tratamento digno e respeitoso. Acho que isso é o mais Sim. importante. Ah, eu acho que é lindo isso. Eu acho que isso que você disse, de fato, muitas mulheres às vezes acham que começa até a cuidar de si mesma, né? Quando começa a ver e parece, nossa, não, é uma coisa da sua cabeça. Então, assim, saber que é real, que é importante buscar. E se quiserem buscar a sua ajuda, né? Onde que você trabalha? Onde fica o seu consultório? Como é que funciona? Eu atendo aqui no Rio de Janeiro, né? Meus consultórios ficam na Barra da Tijuca, em Botafogo. Eu atendo em 2 endereços. É só entrar em contato através na minha bio do Instagram. Tem o link do agendamento online, tem o link da minha assistente, tem o link do meu site. Então, são várias opções de marcação de consulta, gente. Não tem desculpa. Se quiser falar diretamente comigo, pode mandar uma mensagem no direct que eu vou responder. Vou entrar em contato com você. Então, tem várias opções de tratamento aí, de contato para me achar. Então, é só entrar em contato que a gente vai conseguir atender essa sua demanda. Muito bom. Muito bom. Então, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Espero aí que também ajude, né, as mulheres que vão ver, né, estão vendo e vão ver esse daqui também. E que a gente continue assim, né, que a gente vá multiplicando aí esse cuidado da pessoa como um todo, da mulher como um todo. Então, muito obrigada. Eu acho que foi muito importante a gente trazer essa opção de tratamento para essas mulheres, né? Muitas mulheres nem sabem que isso é uma opção de tratamento. Então, a partir de agora, elas já têm essa informação, que a acupuntura é uma opção de tratamento, é uma opção de acolhimento, uma opção de tratamento respeitoso. Sim, com certeza. Então, muito Então, obrigada. obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui. Sim, muito bom. Tchau, tchau. Tchau,